Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio com a professora Elisângela. Vamos lembrar quais são os nossos, antes dos objetivos, os nossos recadinhos, para vocês não esquecerem? Olha lá, aluno, se você tem acesso às plataformas digitais do Class, lembrando, entra lá, assista toda essa aula, vá até a atividade obrigatória e responda as duas atividades obrigatórias. Já você, aluno, que não tem acesso às plataformas do Class, já sabe. Vai lá no seu colégio, no dia combinado, pega as atividades impressas, faça com muita dedicação e no dia marcado, devolva-as na secretaria da sua escola, ok? Vamos para os nossos objetivos da aula de hoje? Olha lá então, o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar sobre uma grande escritora chamada Lígia Fagundes Telles. E nós vamos então ler a primeira parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol, de quem eu falei, né? A Lígia Fagundes Telles. Nós também vamos analisar o conto para compreender o enredo, buscar informações explícitas no texto e também as informações implícitas. Então vamos lá conhecer este conto, digamos, meio macabro, vocês já vão entender por quê. Da Lígia Fagundes Telles? Venha Ver o Pôr do Sol. Então, antes de começarmos a leitura do conto, aqui tem uma frase e a imagem dessa grande escritora brasileira. Inclusive, a escritora brasileira de grande renome ainda viva. Eu prefiro ultimamente lutar mais com as palavras do que lutar com as pessoas. As pessoas estão mais difíceis. Agora sim, vamos começar o nosso conto. E eu tenho aqui uma pergunta para vocês, aliás, duas perguntas para vocês refletirem. Você gosta de ver o pôr do sol? O que ele sugere a você? O que você acha do pôr do sol? É lindo, né? Então, reflete um pouquinho se você gosta, se você não gosta, porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer a respeito do pôr do sol. E se você fosse convidado a ver um pôr do sol de dentro de um cemitério? É sobre isso que será o conto da Lígia Fagundes Telles. Olha lá então, conto Venha Ver o Pôr do Sol. Acompanha comigo a leitura. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria, ilhadas em terrenos baldios, no meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro. Algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Já temos então aqui a nossa primeira atividade da aula, pessoal. Então nós temos ali toda aquela apresentação das personagens, né? E temos uma pergunta. Como o jovem nos é apresentado inicialmente? E aí? Como que esses jovens são apresentados? Para início de conversa nós temos um jovem e uma jovem que marcaram o encontro. Responde ali rapidinho como que eles nos são apresentados e já já voltamos com a resposta correta. E então, já conseguiram escrever, conseguiram encontrar no conto como que esses jovens são descritos? Vamos lá? Como que esse jovem, então, o jovem nos é apresentado inicialmente?
Eu falei para vocês os jovens, mas ele está perguntando só do jovem, só do rapaz. Olha lá então, ele era esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Questão 2. Observe o período. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. A locução conjuntiva aqui, ó, à medida que, ela estabelece uma relação do quê, pessoal? Uma relação de explicação, oposição, proporção, causa ou comparação. E aí, o que essa locução conjuntiva estabelece? Volta um pouquinho às aulas anteriores que foram faladas sobre gramática e já volto com a resposta. E então, descobriram qual é a locução conjuntiva ali? Vamos a ela? Então, olha lá. Eu perguntei se seria explicação, oposição, proporção, causa ou comparação. E a resposta correta é a letra C. Temos ali uma relação, então, de proporção. Vamos continuar o conto? Minha querida Raquel, ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama, só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatos de 7 léguas, lembra? Temos aqui a questão 3. O que um lugar como cemitério já nos antecipa? Quais pressupostos estão implicados por um encontro amoroso em um lugar desse? Em um lugar como esse? Então, o Ricardo convidou a Raquel para se encontrar em um cemitério. O que vocês acham que já nos antecipa esse encontro? A princípio, algo assim inesperado? Cemitério? O que tem? Ou pode ser que tenha alguma coisa. Pensa lá um pouquinho que eu já volto com a resposta.
E então conseguiram refletir um pouquinho sobre por que será que marcaram esse encontro. Marcaram não, foi Ricardo que marcou. Em um cemitério, o que isso já nos antecipa? Vamos lá? Um lugar macabro e afastado. A escolha do cemitério como cenário entre um reencontro entre ex-namorado parece um tanto estranha e mesmo assustadora, se analisada a situação, colocando-se no lugar de Raquel. Porém, a intenção de Ricardo na escolha do local tinha uma finalidade até que romântica, uma vez que queria mostrar à ex-namorada o mais belo pôr do sol. Bem, neste primeiro momento, foi assim uma situação romântica. Calma que ainda tem muita água para rolar nesse conto. Continuando. Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço rindo. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez de toda essa beleza, sentir esse perfume. Então eu fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. É um cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Temos aqui então nosso primeiro quiz de hoje. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. De acordo com o texto, podemos classificar o tipo de narrador como? Letra A. Esse texto é narrado como, gente? Em primeira pessoa, e há um narrador personagem que narra sua própria história. Em terceira pessoa, o narrador observador é aquele que vê a história de longe, observa e conta. Ou, letra C, terceira pessoa, porém, o narrador onisciente. Ele narra a história de longe, porém, ele está também sentindo o que acontece na história. Vamos lá? Já voltamos com a resposta.
E então, descobriram qual é o tipo de narrador que nós temos até agora? Vamos a ele? Letra B, esse conto ele é narrado em terceira pessoa, com o narrador observador. É aquilo que observa tudo, mas ele não participa da história, ele apenas narra, ok? Vamos continuar com esse conto que ele é longo. Ver o pôr do sol, ah meu Deus, fabuloso, fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Opa. Atividade 4. Neste trechinho eu acabei de ler para vocês. Ver o pôr do sol, ah meu Deus, fabuloso, fabuloso, me implora o último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma, e para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. A personagem utiliza-se de uma figura de linguagem para demonstrar a sua decepção. Claro que ela ficou decepcionada, né? Ela não imaginava que o encontro seria num cemitério abandonado. E que figura de linguagem é essa que ela utiliza para demonstrar essa decepção que ela sentiu? Letra A, a metáfora. B, o eufemismo. C, a ironia. Ou letra D, a hipérbole. Espero vocês com a resposta. E aí, qual foi a figura de linguagem que a Raquel utilizou ali nesse momento de decepção dela? Ela fez uso da ironia. Ela está sendo irônica, né? Quando ela diz, nossa, fabuloso, fabuloso, me implora para o último encontro e me traz no cemitério. Claro que não é nada fabuloso, né? Então, ela está sendo irônica, utilizando-se da ironia. Continuando, agora nós temos uma atividade 5. Pessoal, eu não vou repetir para vocês, mas aqui é aquela primeira parte que está explicando como que a Raquel está chegando lá no local que ela marcou o encontro com o Ricardo, tá? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como o conto apresenta essa situação inicial? Escreva de forma resumida. Então, resumidamente, me contem como que é a situação inicial ali do conto, como que ele se inicia, e já já eu volto com a resposta correta.
E aí, como então que nos é apresentada essa história? Vamos lá? Ricardo esperava Raquel encostada em uma árvore e quando ela chegou, ele a convidou para ver o pôr do sol no cemitério. Como eu falei para vocês, é de uma forma resumida, aconteceu várias das situações, mas resumindo, foi isso, tudo bem? Continuando então a nossa leitura. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem que aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar, inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Olha só, ficou assim meio... Calma que na próxima aula este conto vai continuar e vocês vão ficar cada vez mais intrigados. O que será que eles foram fazer no cemitério? Só ver o pôr do sol? O que será? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Opa, eu acho que eu voltei demais. Opa, agora sim. Nós hoje lemos a primeira parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Analisamos o conto para compreender o enredo, buscamos informações explícitas no texto e inferimos informações implícitas. Então, como eu disse para vocês, a nossa aula continua, o conto continua e eu quero que vocês tenham ficado bem curiosos para sanar essa curiosidade de vocês na próxima aula, ok? Então, por hoje nós ficamos aqui e voltamos na aula 116 com a continuação desse conto, ok? Então, um grande beijo, até nossa próxima aula. Tchau!